Olá a todos! No meu último vídeo apresentei a placa de FPGA Ice Sugar Pro e também falei de sua dock. No vídeo de hoje vou compilar o projeto de piscagem de LED deste repositório do GitHub. Estou numa máquina virtual com uma imagem do Arch Linux que instalaremos agora. Todas as ferramentas que usaremos para compilarmos a bitstream possuem código aberto. A primeira ferramenta que precisaremos é o Project Trellis, que é o repositório com um banco de dados necessários para a consulta das informações de bitstream para os FPGAs LETC da família SCP-5. O FPGA da Ice Sugar Pro faz parte da família LETC SCP-5, como outros modelos. O próximo repositório que precisaremos é o NextPNR, necessário para realizarmos o roteamento das unidades lógicas. E, por último, precisaremos do IOSIS, para sintetizarmos o design de hardware escrito em Verilog em um arquivo JSON, que será utilizado pelo NextPNR. Dito isso, vamos para a instalação do Arch Linux. Por conveniência, vamos utilizar o script Arch Install para nos ajudar. Para tornar o download dos repositórios mais rápido, vou utilizar os servidores de espelho brasileiros nesta opção do script. Agora vou selecionar um disco virtual de 20 GB para a instalação do Arch Linux. Além disso, vou formatá-lo em BTRFS, mas você pode escolher qualquer outro sistema de arquivos da opção do script. O nome da máquina da rede se chamará VM, como uso por padrão nos vídeos do canal, assim como o usuário, que terá permissão de superusuário. Vou escolher o LXQT como ambiente desktop para o sistema. Você pode escolher qualquer ambiente gráfico que desejar. Nesta parte, escolheremos alguns pacotes que serão instalados antes do primeiro boot do sistema nativo. Eu escolhi alguns, mas vou listar aqui todos os que eu tive que instalar até o final do vídeo para compilar a bitstream. Vamos utilizar o Network Manager para gerenciamento da rede. E vou escolher o fuso horário da máquina. A partir daí, com a seleção da opção Instalar, basta aguardar o processo de instalação. Agora que a instalação foi concluída, vamos remover a mídia de instalação e reiniciar a máquina virtual. Agora que estamos na máquina virtual já com o Arch Linux instalado, vamos instalar o Helper EA para facilitar posteriores instalações de pacote AUR. Este passo é opcional. Repare que o Helper foi instalado adequadamente na nossa máquina virtual. Repito que este passo é opcional.
Vamos agora fazer a instalação dos repositórios necessários. No repositório do NextPNR, poderemos encontrar o link direto para o repositório do Project Trellis. Vamos começar compilando os executáveis do Project Trellis. O Project Trellis é responsável por gerar as bitstreams necessárias para os FPGAs Lattice da família SCP-5. Como a minha máquina virtual possui 12 núcleos, vou usar todos eles para diminuir o tempo de compilação dos executáveis do Project Trellis. Neste momento, eu me esqueci de trocar o diretório de trabalho para a pasta do repositório. Como esta máquina virtual não possui interpretador Python de versão superior a 3.5, vamos realizar a instalação neste momento. E agora, de fato, vamos compilar os executáveis do Project Trellis. Como podemos ver, o Project Trellis foi devidamente instalado na máquina virtual. Feita a instalação do Project Trellis, vamos instalar o NextPNR. Para compilarmos o NextPNR, precisamos instalar alguns pacotes. No caso da nossa máquina virtual, vamos instalar os pacotes Eigen e Boost para a compilação do NextPNR. Vou deixar à disposição novamente a lista dos pacotes que precisei usar neste vídeo, para que não seja necessário passar pelo processo iterativo de instalar as dependências necessárias em virtude da ausência de um pacote. Na compilação do NextPNR em particular, recomendo não utilizar todos os núcleos, a menos que haja muita memória RAM ou espaço em swap disponíveis.
No momento, vamos compilar agora o NextPNR para a família de FPGAs SCP-5. Infelizmente, somente nesta parte eu tive que cortar o vídeo, porque eu não consegui fazer a compilação dos executáveis por falta de memória RAM para os 12 núcleos da máquina virtual. Repare que, depois do corte, eu usei 4 núcleos ao invés de 12 que havia mencionado. Agora que o NextPNR foi devidamente compilado, vamos instalar os executáveis na nossa máquina virtual. Note que o NextPNR foi devidamente instalado em nossa máquina virtual. Vamos agora instalar o IOSIS. Vou alterar o arquivo Makefile para compilar utilizando o compilador GCC ao invés do Silang. Repare que o compilador está reclamando que faltam os headers do TCL. Então, vou realizar a instalação do pacote TCL necessário para realizar devidamente a compilação do IOSIS.
Vou deixar à disposição novamente a lista dos pacotes que precisei usar neste vídeo, para que não seja necessário passar pelo processo iterativo de instalar as dependências necessárias em virtude da ausência de um pacote. Repare que o IOSIS foi devidamente instalado na nossa máquina virtual. Agora que temos todas as ferramentas necessárias para a compilação das bitstreams, vamos clonar o repositório do Ice Sugar Pro no GitHub e aproveitar o exemplo Blink que lá está contido. No Leia-me do repositório, você encontrará todos os detalhes que precisa para trabalhar com a placa. Vou fazer uma breve observação. Eu resolvi cortar a parte em que instalei o VS Code na máquina virtual, porque esta é uma escolha muito pessoal. Cada um pode instalar o editor de texto que se sentir mais à vontade de trabalhar. Dito isso, vamos abrir diretamente a pasta Blink no VS Code. Repare que a bitstream já se encontra compilada na pasta. Vamos apagá-la usando o make clean e recompilá-la usando o make. Repare que a bitstream foi devidamente compilada pelos executáveis que geramos. Aqui podemos notar as informações do roteamento e os recursos utilizados do FPGA. Repare que não temos acesso às ferramentas do driver USB. Vamos conectar o FPGA à nossa máquina virtual e instalar os módulos necessários. Conectado ao FPGA, vamos listar os dispositivos USB conectados à máquina virtual. Repare que podemos ver um dispositivo chamado FPGA Link. Vou desconectá-lo e conectá-lo novamente.
Note que ele foi devidamente reconhecido. Ao invés de usarmos o OpenFPGA Loader, vamos utilizar o dapprog para gravarmos a bitstream no FPGA. Para isso, vou copiar o arquivo da bitstream e colocá-lo na pasta Tools, que é onde o executável fica. Eu me esqueci novamente de ter o debugger OpenOCD. Vamos instalar o OpenOCD. Se você instalou todos esses pacotes, não precisa passar por este procedimento. Vamos executar o comando novamente para realizarmos a gravação da bitstream. Agora que o FPGA foi devidamente gravado, vamos ver como o LED se comporta. Neste momento, o FPGA encontra-se em gravação. E agora ele está funcionando conforme esperado. Gostaria de agradecer a atenção de todos e até a próxima!